O canal Reino dos Céus, a Remanescência vos apresenta o Estudo 6, parte 1, de onde surgiu a Bíblia. Como vimos e entendemos no estudo anterior sobre a origem da Bíblia, não sei se você percebeu ou não, mas a Bíblia não tem origem em si mesma, mas sim nos escritos sagrados. Pois que a história de um livro qualquer não pode ter base e muito menos origem sem que haja um autor por detrás dela. Portanto, a origem dos escritos sagrados é a própria palavra do Criador, dada aos escribas para escrevê-las e repassá-las como livros divinos para a biblioteca terrena. Ah, irmão, mas isso significa que você está falando que a Bíblia não é a Bíblia? E que ela tem outra fundamentação e conceito do que conhecemos? Sobre a primeira pergunta, a resposta é: não estou falando isso. Mas quanto à resposta da segunda pergunta, depende. Depende do que você entende por fundamentação conceitual. Tudo depende de uma regra, a da interpretação. Se você interpretar a Bíblia por qualquer outro conceito do que não o da cultura israelita hebreia, você estará descontextualizando o conceito da Bíblia, dos livros sagrados. Veja esse conceito de interpretação. Em qualquer lugar do mundo, 1 mais 1 será igual a 2. Mas se alguém te perguntar quanto é 1 e 1, nada mais correto será interpretar e responder como 11. E esse será o seu resultado. Como no caso de calcular o número da besta, que é 666. Para isso, não é necessário que você saiba fazer o cálculo, mas que você saiba interpretar a sua soma total, não como um resultado numérico, mas sim como um resultado de conhecimento, sabedoria e lógica de uma correta interpretação. Analise outro exemplo. E se alguém lhe perguntar, de 25 tira quanto fica? Qual será a sua interpretação e resposta? Veja, você poderá interpretar 1 mais 1 como 2, ou 1 e 1 como 11. Mas para isso você precisará seguir uma regra. E para essa regra existe um padrão, e assim funciona para a interpretação. Para ela também existe uma regra ou um padrão, e para decifrá-la você precisa conhecer o padrão. Veja, se alguém lhe perguntar em inglês, 1 more 1, o que você responderá? Agora, se esta mesma pessoa lhe perguntar novamente em inglês, 1 and 1, lhe pergunto novamente, o que você responderá? Eu lhe digo que você precisa conhecer o padrão para saber responder. E qual é o padrão? Neste caso, a língua inglesa, é claro. Mas, e se vier outro e lhes perguntar os seguintes resultados em espanhol, tanto para você quanto ao que fala inglês, supondo-se que ambos não conheçam espanhol? 1 e 1. Ou 1 mais 1. O que vocês responderão? Talvez fique mais fácil para você, pois o espanhol é uma linguagem mais parecida com o português do que com o inglês. Mas, e se vier ainda outro e lhes perguntar aos três em hebraico, será que vocês saberão responder? Ahat ve'ahat. Ou ahat yoter ahat. O que vocês responderão? E digamos que o que fala espanhol responda corretamente. Ahat esre ve'stein. E o que fala hebraico lhe diga, Tov meod, todah rabá. O que você entenderá? Que o israelita o está ofendendo? Para isso você precisa saber o método padrão para entender e interpretar o que tal israelita estaria a dizer para o espanhol, que seria: muito bem, muito obrigado. Agora vamos fundamentar o
Da onde surgiu a Bíblia? O surgimento da Bíblia tem sua origem sobre uma palavra grega conhecida como Bíblia, que significa coleção de livros, tendo esta palavra uma correlação com o seu plural, que é Biblion, que significa rolo, subentendido como livro. Palavra essa que era um diminutivo para se chamar o papiro egípcio da época na Grécia. A palavra biblos da Grécia tinha sua correlação de referência com uma antiga cidade fenícia, famosa pela exportação de papiros. Por esta razão, a palavra biblos era uma referência ao nome da cidade de onde esse material era exportado para a Grécia, mais precisamente Biblos, que é hoje a atual Gibeon, no Líbano. Biblos era a principal forma de chamar tanto os rolos de papiros, quanto aos rolos de pergaminhos das cópias dos escritos sagrados, principalmente na época da primeira tradução da Tanakh hebraica para a Septuaginta grega, por volta do segundo século a.C. Com o crescimento do Império Romano, fazia-se necessário também o crescimento de sua cultura, pois que, mesmo que quem imperava e dominava o mundo do primeiro século depois de Cristo fossem os romanos, ainda nesse período a influência grega era muito forte. Por isso eram bem visíveis tais divisões culturais na época dos discípulos. Por isso cremos que muito provavelmente todos os escritos originais dos discípulos foram escritos em papiro, pois que, como Israel estava aprisionado dentro de Roma, seus escritos precisavam ser contrários aos da cultura grega. Dessa maneira, os escritos israelitas continuavam a serem escritos em hebraico e em material da cultura proto-cananita, mais voltada à região africana, que é o caso do papiro. Principalmente os materiais usados pelos principais discípulos de Jesus, sem falar que comercialmente era muito mais fácil de se adquirir o papiro do que o pergaminho. Já no caso dos escritos mais voltados para a Ásia, que possuíam uma cultura mais voltada para a cultura grega, tais escritos também tiveram suas escritas originais no hebraico, porém tiveram como seu principal material usado o dos pergaminhos, pois que, como a influência de Pérgamo, hoje na atual Turquia, era ainda muito grande, foi bem mais fácil de adquiri-lo pela sua grande facilidade de comercialização em relação à do papiro, sendo assim o material utilizado por Paulo e seus discípulos. Vejamos o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versos 13 ao 14. Quando vires, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Nesse contexto, parece ficar bem claro que Paulo e seus discípulos não faziam apenas cópias manuscritas em pergaminhos, mas também através das primeiras espécies de códex. Pois Paulo, de alguma maneira, está a se queixar que o tal de Alexandre, um latoeiro, lhe havia causado grande prejuízo. Não bastando isso, o mesmo Alexandre havia se colocado contra as palavras de Paulo, não concordando com os seus ensinamentos. Isto logo significa que o tal Alexandre não quis fazer ou dar material para os escritos de Paulo em forma de códex. Tanto que Paulo admoesta a Timóteo quanto a esse homem, quanto lhe roga que o Senhor o retribua conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. 2 Timóteo capítulo 4, verso 15. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado. 2 Timóteo capítulo 1, verso 1 ao 2, parte A.
Alexandre, o latoeiro me fez muito mal. Adonai lhe retribuirá segundo as suas obras. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 14. Assim já começavam a aparecer as primeiras formas de códex, isso ainda na época dos discípulos. Logo em seguida, por volta do segundo século depois de Cristo, os escritos em forma de placa de lata, cobre, madeira ou couro ganhavam o sentido e a popularidade de serem chamados de Codex Romanos, que surgiam em Roma e que eram pequenos blocos sagrados. Exemplos de imagens de materiais usados para a escrita antiga: tecido de linha, lata, cobre, chumbo, couro, ouro e madeira. Exemplos de imagens com materiais atuais: escritas em madeira, plástico, metal em ouro, como moedas e joias. Escritas em couro, como capas, ou capas de bíblias, ou ainda pulseiras, como metal em prata, no estilo aliança. E no canto inferior direito, logo abaixo, exemplo de escrita Codex atual em lata com informações de validade. O códice foi um avanço superior ao rolo de pergaminho e gradativamente foi substituindo este último como suporte da escrita. O códice, por sua vez, foi substituído pelo livro feito de papel desenvolvido na China em 105 d.C., sendo este a causa da revolução da tecnologia através da imprensa, que agora de maneira acelerada fazia sua escrita de maneira impressa e não manuscrita a partir do século XV. Para muitos estudiosos da época, o formato do códice apresentava muitas vantagens em relação ao rolo. Ocupava menos lugar nas bibliotecas, tinha maior capacidade de armazenamento de texto e era mais legível. Além disso, o novo formato facilitava o trabalho dos tradutores e copistas, pois tornava possível a paginação, os índices, o estabelecimento de concordâncias e a comparação entre trechos e diferentes exemplares. A aceitação foi tão grande que a partir do século II, todos os manuscritos da Bíblia encontrados são códices, bem como a quase totalidade de textos bíblicos e de matéria religiosa dos séculos II ao IV. Nessa época, a maior parte dos livros era de papiro, um material frágil que se rasgava ou se soltava facilmente das amarras e cuja produção se restringia a lugares distantes como o Egito e a Ásia Menor. Era necessário encontrar um substituto, e este viria a ser o pergaminho. Ali, por volta do século II a.C., existiu uma grande biblioteca, bem como um centro de produção do suporte de escrita obtido a partir das peles de certos animais. O pergaminho era geralmente feito da pele de vacas, ovelhas e cabras. Estas foram empregadas principalmente na Itália, mas outros animais foram ocasionalmente usados. O preparo era feito em etapas nas quais a pele era sucessivamente mergulhada em água corrente, raspada, mergulhada numa solução de óxido de cálcio, lavada, esticada numa armação, raspada com uma ferramenta em forma de foice e, por fim, esfregada com pedras pómeas, pastas à base de cálcio e outras substâncias. Esse processo resultava num produto resistente e durável, fosse qual fosse a sua espessura, desde o velino obtido a partir de animais recém-nascidos e extremamente delicado, até os pergaminhos mais grossos usados como encadernação ou para a confecção de mapas e diplomas.
As primeiras comunidades cristãs foram as responsáveis pela substituição gradual do volumen, o rolo antigo, pelo códice. Nesse sentido, a história da disseminação do códice como modelo de suporte de escrita está diretamente associada à difusão do cristianismo. Os monges e padres da igreja cristã primitiva empenhavam-se em conservar tanto obras da cultura judaica cristã quanto obras da tradição clássica grega romana, produzindo cópias minuciosas em pergaminhos que eram costurados em blocos, formando o códice. Este foi o principal veículo de difusão escrita do cristianismo e de conservação da cultura clássica. O alemão Johannes Gutenberg, de 1398 a 1468, foi quem desenvolveu a primeira máquina de impressão, que era feita com tipos móveis, por volta de 1439, século XV, portanto. Quando falamos em imprensa, vem-nos à mente o aparato jornalístico que registra e transmite à população as notícias do dia. Mas aqui a palavra imprensa tem o significado de origem, isto é, remete ao fenômeno de impressão em papel, impressão de caracteres ou tipos móveis, letras e demais sinais gráficos como acento, vírgula, ponto e etc. em folhas de papéis que eram dobradas, amarradas e colocadas, formando um códice, ou seja, um livro tal como o conhecemos hoje. Quando falamos sobre a origem da Bíblia, devemos ter em mente que ela surgiu através de um processo de publicação. Esse processo consistiu em o próprio Deus dando aos homens a sua palavra, e essa palavra sendo registrada ao longo do tempo por diversos livros que foram recopiados e distribuídos entre os povos. Aqui é preciso enfatizar que nesse processo Deus teve a participação ativa, enquanto o homem teve a participação passiva. Isso significa que a origem da Bíblia não está fundamentada na capacidade humana, mas faço das minhas palavras as palavras do apóstolo Pedro, que disse que as Escrituras não tiveram sua origem na vontade dos homens, mas que na verdade os homens apenas falaram o que veio de Deus ao serem guiados pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Estudar sobre a origem da Bíblia de forma alguma afronta a autoridade, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Salmos capítulo 12, verso 6, 119, verso 140, João capítulo 10, verso 35, 2 Timóteo capítulo 3, do 15 ao 17, e 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Os escritos conhecidos hoje como Bíblia, por si mesmos declaram explicitamente que eles são a palavra de Deus. Para se ter uma ideia, apenas no Antigo Testamento há mais de 2.000 declarações que afirmam que foi Deus quem falou o que está escrito nas Sagradas Escrituras. É interessante notar que, da forma com que esse termo é aplicado, ele transmite um sentido muito especial. Ele indica que entre milhões de livros existentes, apenas um tem importância e autoridade suficiente para ser chamado simplesmente de o livro. Portanto, resumindo, a Bíblia surgiu através do ajuntamento de todos os escritos sagrados que outrora estavam separados uns dos outros, ou seja, a Bíblia surgiu de um conjunto de volumes que contém todos esses textos de forma agrupada, que forma não só uma coleção de livros, mas o livro dos livros. Logo podemos afirmar que a Bíblia só surgiu de fato e completa na ocasião da impressão da primeira Bíblia da história por Johannes Gutenberg em 1439.
De momento terminamos aqui e te esperamos no próximo estudo, no qual falaremos de como veio a Bíblia. Ministério Filho de Deus, a remanescência. Shalom, Ulehitraot.